Nós vamos para uma mensagem do Bispo Sérgio da Bispa Ida. Nesse momento, pode soltar o vídeo aí, para que a gente dê continuidade a esse culto ao Senhor. Bom dia, irmãos. Queremos profetizar que hoje vai ser um culto abençoado, apesar da nossa dor, da nossa grande perda, dessa dor imensurável. Nós queremos profetizar que mesmo no meio da dor, Deus está aí com vocês e falando com cada um de vocês. Bom dia, irmãos. Mesmo longe, nós queremos declarar que Deus seja o nosso consolo, a nossa força e a nossa esperança. Nós tentamos adiar o nosso voo, mas não conseguimos, estamos muito longe aqui na casa da nossa sobrinha nos Estados Unidos, mas nós queremos, ó Deus, queremos declarar que o poder do Espírito Santo seja presente em toda a nossa igreja, mas especialmente na família do Aelso, da Kate e de todos aqueles que tinham uma proximidade com o Luquinhas. Um garoto muito especial, que nós amamos muito, que o conhecemos desde criança e que era muito envolvido conosco em várias etapas da nossa vida. Eu quero pedir muito que todos estejam ali maciçamente presentes no velório. Pastor Marcos e a pastora Maiara têm mais informações para transmitir para vocês, mas eu quero muito, eu e a Ida queremos muito pedir que vocês estejam totalmente envolvidos no velório, sendo presentes ali, transmitindo força, consolo a esses amados irmãos da nossa comunidade, que nós amamos muito, essa família é muito preciosa para nós, e nós então queremos pedir o envolvimento de todos no velório e no enterro, que provavelmente acontecerá amanhã. Um grande abraço para vocês. No próximo domingo estaremos juntos, com a graça de Deus, e cremos na soberania de Deus sobre todos nós. Um beijo para vocês, estamos com muitas saudades. Um grande abraço. A vida nos prega algumas surpresas. E ontem nós fomos pegos por uma surpresa que está doendo muito. A partida desse jovem, Lucas de Castro Barros. Um jovem que, com 19 anos, viveu intensamente os seus dias, os seus sonhos, que deu tudo de si, e que ontem, numa viagem que ele estava fazendo com o time de futebol americano profissional que ele jogava, o Crocodilos, eles chegando no Rio de Janeiro, alguns de vocês devem ter visto na TV, na internet, o ônibus teve uma pane mecânica, ainda não sabe ao certo o que aconteceu, mas o ônibus veio a colidir com a serra, o ônibus tombou, e dos 43 passageiros do ônibus, 3 morreram e um foi o nosso Luquinhas. Para nós não está sendo nada fácil, porque o Luquinhas era alguém muito forte, mas não forte por fora, ele era muito forte por dentro. E desde ontem nós estamos tentando assimilar tudo, mas nós temos certeza que nós não teremos todas as respostas. Mas nós escolhemos confiar no Senhor junto com a família e junto com essa família da fé chamada Luz Flamboyant. Hoje nós estamos aqui então em primeiro lugar para darmos honra e glória a Jesus, porque nós continuamos crendo e confiando nele em todo o tempo. Segundo, nós estamos aqui para fazermos esse culto também um memorial, porque não, a história e trajetória belíssima do Lucas e da sua família. Kate, a Elson, Isabela e Amanda, que são famílias, são uma família bendita, uma família que sempre está aqui conosco nos nossos cultos. E hoje eles estão, desde ontem na verdade, eles estão com os corações abalados, como nós estamos. Mas nós cremos na bondade e na fidelidade do Senhor. Abra sua Bíblia, Salmo capítulo 46. Versículo 1. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Diga amém se você crê nisso. Auxílio sempre presente na adversidade. Ele é o nosso auxílio presente hoje aqui. Ele está presente conosco ontem, esteve presente conosco ontem, ele está presente conosco hoje, ele estará presente conosco nos próximos dias, e principalmente com a família do Lucas.
mas Ele é o nosso socorro bem presente. Versículo 2: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. O Senhor é o nosso refúgio. Os nossos montes, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, eles estão sacudidos. Eles estão abalados, essa é a verdade. Mas nós escolhemos confiar naquilo que a palavra do Senhor diz para nós. Eu vou chamar essa nossa conversa, essa mensagem que eu vou buscar expressar o que o Senhor confiou ao meu coração nesta madrugada, de verdades bíblicas para o dia mau. Nós estamos diante de um dia mau, e dia mau chega para qualquer pessoa. Nós não podemos hesitar e achar que porque fazemos boas escolhas, que coisas ruins não irão nos acontecer. Pessoas boas também passam por dias difíceis. A família do Lucas é uma família incrível. O Lucas foi um jovem incrível com 19 anos. Nós vivemos, experimentamos de muitos momentos incríveis aqui. Se vocês entrarem no nosso perfil do Instagram do Velux, da igreja, e pessoais, vocês vão ver momentos incríveis em que nós vemos com Lucas. E por isso o nosso monte, as nossas emoções estão abaladas. Mas ao mesmo tempo que nós sabemos que é normal nós termos as nossas emoções abaladas, nós sabemos que nós temos um Deus que Ele é refúgio e Ele é fortaleza. E eu começo dizendo para mim mesmo, essa é a declaração que eu tenho trago para mim ontem, quando eu e Gesi levávamos o Aelso para o aeroporto, para ir buscar o filho dele lá no Rio de Janeiro. Daqui a pouco ele está chegando. O que nós conseguimos apenas dizer é: Deus é o socorro bem presente nesse momento para nós e para você, Aelso. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, eu não sei quais são os dias maus que vocês já passaram, quais são as dificuldades, e se você está como nós estamos, com seus corações abalados, afligidos nesse momento. Mas eu quero dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele é um auxílio sempre presente. Repita comigo: sempre presente. Sabe o que é sempre presente? É sobre alguém que nunca falha. Estudantes sempre presentes são estudantes que têm 100% de frequência. E eu preciso dizer a vocês nesta manhã que o nosso coração está partido. Deus está sempre presente, sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele está 100% presente, sendo o nosso refúgio, sendo o nosso socorro. Por isso nós não temeremos. O texto não diz, por isso não choraremos. Irmãos, chorar é parte desse processo que nós estamos vivendo, e não tem problema. O que nós não podemos ser acometidos é pelo temor e pelo medo, no sentido de achar que Deus perdeu o controle. Eu me lembro que em 2020 ou 2021 eu gravei um vídeo e eu postei em que eu dizia sobre um entendimento que eu tive da Bíblia de Provérbios, que dizia que Deus não joga dados. E naquele momento esse vídeo despertou no Luquinhas, o nosso Luquinhas, uma interação comigo no Instagram, porque ele era alguém extremamente apaixonado e conhecedor da física moderna, participou de competições internacionais, foi premiado. E o Luquinhas veio explicar para mim como que cientificamente, fisicamente, Einstein provou que Deus não joga dados. Esse era o Luquinhas. Por isso ontem naquele texto, a única coisa que eu consegui terminar dizendo foi: Luquinhas, nós vamos continuar acreditando que Deus não está jogando dados. Ainda que nós não estejamos entendendo nada do que aconteceu ontem, por que aconteceu. Mas nós escolhemos acreditar que Deus é um socorro bem presente nos dias de angústia e de aflição. Por isso não temeremos, ainda que a nossa terra esteja tremendo. Entendem? Ainda que a família, ainda que o núcleo familiar, ainda que as irmãs, os pais, nós amigos mais próximos, a igreja, talvez você que não conheça, ou você já perdeu um ente querido, naquele momento nós ficamos trêmulos mesmo. Eu confesso para vocês que essa noite, eu tremi a noite toda. Eu precisava dar comando à minha mente, ao meu coração: para de tremer. Porque quando eu começava a pegar no sono, eu começava a tremer. Mas o que eu creio é que Deus está conosco mesmo nesse momento de tremor que nós estamos vivendo. Que Deus, Ele é o nosso socorro, sim. Ele está atento a nós, Ele está atento ao Aelson, a Kate e as suas irmãs. Ainda que os nossos montes pareçam estar afundados, lá o Senhor estará. Ainda que a noite do luto ainda vai perdurar, ainda que talvez momentos difíceis da sua vida pareçam não ter fim, eu quero dizer nesta manhã como eu creio que o Senhor está 100% presente.
Jeremias capítulo 23, versículo 23 e 24 diz: por acaso sou eu um Deus de perto e não um Deus de longe? Não, eu sou um Deus de perto, eu sou um Deus de longe. Eu sou um Deus que enchia os céus e enchia a terra. Eu quero dizer para mim, para vocês e para aquela família desta manhã: o nosso Deus, Ele é um Deus de perto. Ele não perdeu o controle, Ele não deixou de ser Deus por conta de uma tragédia, por conta de uma situação difícil. Por conta dos dias maus que nós todos estamos susceptíveis a enfrentar, Deus não perdeu o controle, irmãos, e não perderá. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas eles permanecem para sempre. Nós estamos aqui para dizer que nós vamos permanecer para sempre. Nós estamos aqui para dizer e crer que a fé do Aelson, da Kate, daquela família, a nossa, a sua, ela vai permanecer inabalável nesses dias. Uma segunda verdade bíblica sobre o dia mau, e eu já falei um pouco sobre isso, é que os dias maus, eles também são parte da permissão de Deus para nós, ainda que nós não queiramos viver. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, eu te convido para você abrir sua Bíblia rapidinho. Eclesiastes 7,14 diz o seguinte: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Deus faz tanto um quanto o outro, mas quando os dias forem ruins, considere, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Sabe o que é isso? Os dias maus, eles também passam pela soberania e pela permissão de Deus. Não é que Deus tem coisas ruins para nós, porque a Bíblia diz que Deus não pode fazer mal a ninguém. Mas mesmo nos dias maus que passam pela permissão dele, como esse que estamos vivendo, o Senhor continua sendo Deus e Ele continua trazendo a nós a oportunidade de aprendermos a confiar ainda mais nele. Os dias bons são dias para que nós possamos gozar e aproveitar. Aqui nós temos um grupo muito grande de pessoas que gozaram de dias muito bons com o Luquinhas. Ontem eu achava fotos do Luquinhas com 9 anos, tocando guitarra no nosso ministério infantil que nós lideramos lá na São Tim, né, Danilo? Ontem nós encontramos fotos e mais, Luquinhas com 12 anos, com 13 anos, com 18 anos. Luquinhas vivendo o seu grande sonho, com 19 anos, jogando futebol americano profissional, sendo prospectado para ir jogar na Liga dos Estados Unidos. Vocês têm noção disso, irmãos? Mas o dia ruim chegou. E a Bíblia está dizendo: aproveite bem os dias bons, mas faça dos dias maus uma grande oportunidade de aprendizado. Eu confesso para vocês que eu ainda não tenho as respostas do que o Senhor quer nos ensinar, mas eu sei que o Senhor tem algo a nos ensinar. O Senhor tem algo a ensinar para toda a humanidade, e começa aqui por nós. Uma outra verdade bíblica sobre o dia mau. O dia mau, ele pode ser aliviado, ou ele pode ser não desconsiderado em sua importância, mas ele pode ser ressignificado, melhor dizendo, quando nós vivemos como temos que viver. Dê um salto e vá lá para Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Esse é o versículo que eu tenho de mensagem, resumo sobre o Luquinhas. Eclesiastes 9:10 diz o seguinte: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Sabe o que esse texto me ensina e te ensina? Que nós temos que viver os nossos dias intensamente, com todo o nosso vigor, com toda a nossa força e com toda a nossa excelência. Luquinhas, ele foi eleito, quando criança, pré-adolescente, o melhor jogador de voleibol do estado de Goiás, com 12 para 13 anos. Com 13 para 14 anos, ele transicionou do voleibol e quis participar de competições de crossfit. Ele se tornou o maior crossfiteiro na idade, na categoria dele, naquele ano no Brasil, um dos maiores do Brasil, e participou de campeonatos mundiais. Com 15 para 16 anos no ensino médio, o Luquinhas se apaixonou mais do que já era pela física, e ele mergulhou de tal forma que ele participou de competições internacionais nos países mais loucos do mundo.
Talvez alguns de vocês tenham até passado e não se lembram agora de outdoor com a foto do Luquinhas, campeão do campeonato mundial de física. Ele fez tudo o que ele podia fazer, com toda a força e com toda a vitalidade que ele tinha. O Luquinhas vai para a faculdade, não é isso que eu quero, e ele viveu intensamente. Ele volta e diz, agora eu quero futebol americano, ele vai ver o futebol americano. E ele não se contenta em apenas ser mais um, ele vai com toda a força, com todo o vigor, com toda a capacidade. E ele se torna o melhor do Brasil, o melhor do estado e um dos melhores do Brasil. A prova disso é que essa imagem aqui de trás, é que o Luquinhas disputou agora, em junho desse ano, o Campeonato Mundial de Futebol Americano Sub-20. E ele era não apenas um jogador, ele era o capitão da seleção brasileira de futebol americano. O primeiro capitão da história. Pela primeira vez a seleção Sub-20 conseguiu ir para um campeonato mundial. E ele estava lá, com 19 anos, sendo o capitão do time. Eu estou te dizendo isso, sabe por quê, irmãos? Porque eu acredito que apesar de terem alguns sonhos que ele planejava e projetava, e nós estamos ouvindo isso desde ontem, dos familiares, dos pais, e nós sabíamos de alguns, mas o que eu tenho certeza é que enquanto ele esteve aqui, ele viveu intensamente a vida que ele tinha oportunidade de viver. Ele foi e fez o que o autor de Eclesiastes diz, o que as suas mãos tiverem que fazer, que faça com toda a sua força. Eu quero te dizer nesta manhã, o que você tiver que fazer, faça hoje. Não deixe de dizer para as pessoas que você ama elas hoje. Não deixe para liberar perdão, se você tem que liberar perdão, hoje. Não deixe de pedir perdão para alguém, se você precisa pedir perdão, de fazer isso hoje. Porque nós não temos o controle sobre o amanhã. Irmãos, nesse contexto todo, ontem foi aniversário do Aelso, o pai. No dia do aniversário, ele está indo buscar o corpo do filho, irmão, vocês têm noção disso? Mas enquanto íamos levá-lo para o aeroporto, ele colocou eu e Gesi para ouvirmos o áudio que o Luquinhas mandou para ele 00:08. Eles estavam no ônibus, tinham saído de Curitiba indo para o Rio. E partes do vídeo, as outras partes eu não vou dizer porque é pessoal, mas ele dizia, papai, eu estou aqui para te dizer que eu amo ser seu filho, que eu amo ser liderado por você, e eu amo ser pastoreado por você. Eu estou aqui para te honrar, para dizer que você é o melhor pai do mundo. Eu tenho certeza, irmãos, que nós gostaríamos de ouvir outras mensagens do Lucas para talvez alguns de nós e talvez para o pai do Lucas. Mas a certeza que eu tenho é que o Lucas disse o que ele pôde dizer no momento enquanto ele tinha fôlego de vida. E essa precisa ser uma mensagem que tem que estar no nosso coração. Faça o que tem que fazer, ame quem tem que amar, enquanto nós temos vida, porque quando formos para a sepultura já não dá mais. Uma próxima verdade para os dias maus é que nós precisamos entender que tudo tem um propósito. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao 11, nós vamos ver o texto bíblico dizendo: há um tempo específico para cada propósito debaixo do céu. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Está doendo, irmãos, mas é o tempo. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, como estamos hoje. E como eu disse, na minha leitura e na minha perspectiva, está tudo bem chorarmos nesse momento. E quando eu digo chorarmos, não é porque nós não temos esperança, porque nós estamos firmados no bom refúgio que é o Senhor. Mas eu digo chorarmos porque nós amamos o Luquinhas, nós não o amávamos, nós amamos o Luquinhas. E nós sentimos muito, sim. Mas existe um tempo de chorar e um tempo de rir. Existe um tempo de prantear e tem um tempo de dançar. Nós já dançamos muito com o Luquinhas. Nós já fomos muitas vezes embalados pelos acordes musicais que ele fez, inclusive nesse lugar. Inclusive em alguns encontros nossos. Nós somos embalados por vídeos, por histórias. O Luquinhas era um gênio e não é da boca para fora. Mas existe um tempo de abraçar e nós o abraçamos. Mas está chegando o momento de nos afastar e está doendo muito. Tempo de procurar algo e tempo de desistir de se buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de consertar. Tempo de calar e tempo de falar.
Talvez nós não temos muita coisa para dizer nesse momento de dor que estamos. Talvez calados e abraçados, nós estamos dizendo mais do que se falássemos 1000 palavras nesse momento. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que ganha o trabalhador com seu esforço? Próximo. Via a tarefa que Deus impôs aos homens para se ocuparem com ela? Próximo. Ele fez tudo belo ao seu tempo. O Senhor não perdeu o timing da história do Lucas. Pelo contrário. O Senhor não errou no momento em que coube ao Senhor entender que era momento do Lucas estar com ele na moradia celestial. Para nós está doendo muito. E vai doer muito ainda. Mas nós precisamos confiar que o Senhor fez tudo belo ao seu tempo. E os 19 anos de vida do Lucas foi belo. E eu quero te dizer nesta manhã, porque talvez quando eu falo de Lucas, talvez para você vai dar o nome Lucas para o seu dia mau, para o seu grande problema, para a sua grande adversidade, para aquelas circunstâncias que você acha que não existe dor maior do que essa. Porque ontem a Kate gritava em alguns momentos e dizia assim: gente, Deus, que dor é essa, que dor é essa, que dor é essa? E é isso, irmãos. E tem momentos da vida que nós sentimos uma dor, um vazio, um problema, um gigante que nós parecemos não ter força para lidar com ele. Mas eu quero dizer para mim e para vocês que o Senhor fez tudo belo ao seu tempo, inclusive a vida do Lucas e a trajetória do Lucas aqui. E também pôs o Senhor a eternidade no coração do homem. E sabe o que nos acalma? É saber que a eternidade, ela não estava plantada no coração do Lucas. Pelo jeito que o Lucas ela estava fincada e cravada no coração dele. A intensidade com que o Lucas vivia, cada momento, cada conversa, cada estágio da vida, eu tenho absoluta certeza, irmãos. E não é porque aquela história, alguém morreu e nós temos que falar coisas boas, não. É sobre conhecê-lo de fato. Nós conhecemos ele um pré-adolescente, uma criança. E eu posso dizer, eu tenho certeza que a eternidade estava fincada no coração do Lucas. E ele agora está com o Pai. É hora de nós vivermos, quem sabe, alguns desses ensinamentos que o Senhor nos permite refletir hoje a partir da vida e trajetória do Lucas. Eu quero terminar essa nossa mensagem dizendo a mim e a vocês como podemos responder ao dia mau então. Primeiro, mantendo-nos firmes na esperança de vida eterna que temos em Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Nós precisamos nos manter firmes. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, aqueles que não estão mais conosco. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiram. Sabe o que é isso? Nós precisamos manter firmes hoje. Porque se Cristo morreu e ressuscitou, o Lucas está dormindo agora, mas ele foi chamado e escolhido para acordar com o Senhor. A moradia, a quadra, o lote, o número oficial do Lucas na eternidade já está guardado. E eu te faço a pergunta, o seu está? O seu está? Nós precisamos responder confiando e mantendo-nos firmes no Senhor. Nós precisamos responder confiando nos propósitos eternos de Deus para todo e qualquer momento. Provérbios 19, versículo 11. O texto bíblico diz: o discernimento do homem lhe dá paciência. 21, perdão, por favor. 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu estou aqui para dizer para vocês e para mim que nos dias maus nós temos que buscar reconhecer o propósito do Senhor até nos dias maus. Hoje não está fácil, mas nós escolhemos discernir, encarar e viver o propósito do Senhor para esse estágio, para esse dia mau. Nós precisamos responder ao dia mau, chorando com os que choram. A Bíblia diz que chorem, Romanos capítulo 12, versículo 11. Alegrem-se com os que estão alegres, mas chorem com os que estão chorosos. Eu quero te convidar hoje
para talvez irmos depois, mais tarde lá no velório, para chorarmos junto com a família do Lucas, sim. Porque isso é verdade bíblica, responder a um dia mau. O dia mau, ele não é uma resposta do que achamos ou pensamos, é do que a Bíblia diz que temos que responder. Então no dia mau nós temos que chorar com os que choram, clamar ao Senhor, ao Espírito Santo Consolador, que diz que estaria conosco em todo o tempo. E termino agora lendo o Salmo capítulo 139, versículo 23. O dia do Senhor chegará para todos nós, sem exceção. E chegou ontem para o Lucas. Muitas vezes nós ficamos esperando a volta de Jesus triunfante, ainda que ela vá acontecer e que nós desejemos estarmos todos esperando por ela. Nem todos estarão naquele exato momento, alguns já vão estar dormindo, como o texto que lemos. Alguns vão ser chamados e alguns vão ter o seu encontro com o Senhor antes, como foi o caso do Lucas ontem. E Salmo 139, versículo 23, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Versículo 24. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Eu quero te convidar para você se colocar de pé nesse momento. A primeira pergunta que eu te faço para encerrarmos é, antes de orarmos: como você tem respondido aos dias maus? Como você tem respondido às adversidades, aos problemas, às perdas da vida? E nós talvez podemos chegar a uma conclusão com todo esse auditório, com quem nos assistir depois. Não existe uma perda maior do que a vida de alguém. Perder o emprego é difícil? É demais. Perder o salário é difícil? É demais. Perder uma prova do vestibular é difícil? É demais. Perder o carro que sempre sonhamos é difícil? É demais. Perder um jogo de campeonato é difícil? É demais. Perder uma final é difícil? É demais. Mas nada se compara com o valor à vida de alguém. E a pergunta que eu faço a vocês e a mim neste momento é: como que nós temos lidado com as perdas e com os dias maus? E um dia mau como esse, que não é apenas um dia mau, é um dia cruel. No sentido de os nossos corações ficarem estremecidos. As nossas emoções, elas oscilarem. Tem momentos que nós estamos tranquilos, mas tem momentos que vem aquela onda de comoção. Mas é como que nós vamos responder a isso, irmãos? Hoje é o Lucas, mas amanhã nós não sabemos o que pode vir amanhã. Ninguém, nenhum de nós, tenho certeza, nunca imaginamos que hoje estaríamos como estamos desde ontem, vivendo esse momento. Mas coube ao Senhor ser o dono do tempo e das estações e soberano em todas as coisas. Mas a pergunta que eu faço é: como você tem respondido ao dia mau? E a segunda pergunta é: se o dia mau chegar, você está pronto? Se o dia mau chegar, a eternidade ela está cravada no teu coração, está fincada dentro de você, como estava com o Lucas. E dessa forma a moradia celestial vai estar lá, número oficial, tal. Eu imagino Luquinhas na eternidade, chegando, vibrando, intenso, apaixonado por Jesus como ele é. Ele chegando lá e: Senhor, eu sempre te desejei. E ele querer apresentar para o Senhor alguns acordes musicais e dizer: Senhor, eu estou devolvendo isso para ti. Irmãos, nós só temos uma única vida. É redundante, mas é a verdade. Você pode fechar os seus olhos, se você se sentir confortável, claro. A nossa esperança está firmada em ti, Jesus. Tem nos faltado palavras para tudo que estamos vivendo desde ontem. Não temos respostas, não conseguimos entender. As nossas emoções estão inconstantes.
mas nós escolhemos confiar no Senhor mais uma vez. Eu escolho, juntamente com esses irmãos da Luz Flamboyante, representando a nossa liderança, representando os bispos que trouxeram um recado, nós escolhemos continuar confiando ao Senhor. Nós escolhemos, Deus, te agradecer pelos 19 anos de vida do Lucas. Oh Deus, obrigado porque desses 19 anos, boa parte deles foram conosco, a maior parte. Deus, obrigado porque no mês de outubro de 2021, uma mensagem que eu mandei para o Lucas trouxe ele de volta para andar conosco. Obrigado porque eu não hesitei naquele dia em mandar uma mensagem, dizer que eu o amava. Está doendo muito, Senhor. Mas nós confiamos no Senhor. Nós não seremos abalados, Pai, como essa música diz. Oh Deus, nos pegue pela mão hoje, nos próximos dias. Nós queremos confiar no Senhor todos os dias. Nós pedimos para que o Senhor continue sendo o socorro bem presente da Kate, do Aelson, da Isabela e da Amanda, e de todos os familiares, aquelas avós tão lindas, Pai, daquelas tias, tios, primos. Seja o nosso socorro nesses próximos dias. Esteja conosco, Paizinho, e nos ajude a responder biblicamente ao dia mau. É sobre isso. Nos ajude a responder não aquilo que o mundo diz ou aquilo que as emoções apenas dizem, ainda que seja parte importante que o Senhor gerou em nós, mas que nós possamos submeter as nossas emoções ao Espírito Santo de Deus habitando em nós como nosso consolo. Deus, eu oro pedindo para que o Senhor ajude cada um desses irmãos que estão aqui a fazerem um autoexame. Hoje eu estou fazendo o autoexame da minha vida. Deus, o Senhor pode me sondar e me conhecer por completo. Deus, o Senhor pode me olhar pela esquerda e pela direita, por trás e por frente. Deus, se tiver algum mau caminho, se tiver alguma coisa errada na minha vida, Pai, tire de mim e me leve pelo caminho eterno do Senhor, eu te peço isso. Assim como o Senhor levou o Lucas, Deus, para o caminho eterno do Senhor, assim como nós temos convicção de fé que o Lucas já está com o Senhor, eu oro pedindo para que o Senhor, Paizinho, ajude a cada um de nós. Que nenhum de nós sejamos pegos de surpresa. Que o de repente não aconteça para nós, que nos pegue longe do Senhor, não, Pai. Eu oro pedindo para que cada um que aqui esteja, Pai, para que sejam envolvidos pelo amor do Senhor. Eu não estou falando de uma emoção, mas eu estou falando de uma verdade. De saber que não existe um outro caminho, uma outra forma de vida, a não ser por Jesus Cristo de Nazaré. Deus, que a paixão que o Lucas viveu a vida seja a mesma paixão que faça os nossos olhos brilharem enquanto fôlego tivermos. E que o Senhor nos conduza para esse lugar de fé, de esperança e de amor para todos sempre. Nós cremos no Senhor, nós confiamos no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Se é para Jesus, pode ser mais forte. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Ele é 100% presente, irmãos. Jesus é 100% presente. E agora, não como alguém que está fazendo tributo a um corpo, mas você pode aplaudir Jesus na vida do Luquinhas. Você pode aplaudir Jesus na vida do Luquinhas. Você pode aplaudir Jesus. Oh Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, papai.